11. Vou ler para você aqui, no verso 1. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e os seus servos com os filhos de Amon, e sitiaram a Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Olhe para mim, por favor, deixa eu explicar para você isso. O que aconteceu aqui? Satanás sabia que a geração de Davi havia uma maldição, que ele fez isso acontecer, e perpetuou um pecado. O pecado foi o pecado de incesto, foi na área de sexo, o pecado de Judá. E aí, como passou 10 gerações, a maldição ia ser estancada, porque ela automaticamente ela se quebra pela lei. Então Satanás precisava perpetuar aquela maldição na linhagem de Judá. O que ele fez? Ele fez Davi, ele arrumou uma brecha para entrar. Qual foi a brecha? Segundo a Bíblia, naquela época que nós lemos o texto, então assim, decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra. Olha aqui. Naquela época, os reis tinham que estar na guerra junto com os seus soldados. Então o que Davi fez? Davi chamou o seu capitão do exército, chamou os seus soldados, enviou para todo mundo para a guerra, para lutar contra aquela cidade, e ele ficou aonde? Em casa. O que ele fez? Ele deu uma brecha, ele errou, ele pecou. Era o que o diabo queria, um pecado só. Quando ele quebrou o princípio, que ele tinha que estar na guerra, ele não podia estar em casa. Ele tinha que estar com os irmãos guerreando lá. Ele ficou em casa assistindo o Faustão. Tinha que estar na igreja, adorando ao Senhor, junto com o povo, batalhando junto com o povo. Estava em casa assistindo o Gugu, tinha que estar no culto domingo à noite aqui para estar celebrando ao Senhor e junto com o povo orando por um avivamento. Ele estava em casa assistindo o Big Brother Brasil. Tinha que estar na guerra, e o diabo sabia que era um tratado dos reis. Ele estava em casa no palácio em Jerusalém. Foi o suficiente para o inimigo pular dessa maldição para cá. E olha só o que aconteceu. Verso 2. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito, andava passeando no terraço da casa real com a latinha de Coca-Cola na mão. Davi viu uma mulher que estava tomando banho e era muito formosa. Pronto, acabou. Se levantou, enquanto todo mundo estava ralando na guerra, batalhando, sofrendo para conquistar territórios. Estava ele lá com uma Coca-Cola, gelo de limão, acabou de acordar, vou tomar uma Coca gelada. Eu fui tomando a Coca gelada, ele foi dar uma volta, vou pegar um ventinho do palácio. De repente, no terreno do vizinho, está lá naquela casa, uma piscina descoberta, ele viu lá aquela mulher linda, porque a Bíblia diz que Betseba era muito bonita, formosa, e olhou e falou assim, eu sou o rei, eu posso reivindicar tudo. Olha só o que aconteceu, a tragédia começou. Davi mandou perguntar quem era aquela mulher, e disseram-lhe, é Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias o Heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem, e ela veio, e ele se deitou com ela, tendo ela se purificado da sua, e o quê? Da sua menstruação. Quer dizer, a mulher acabou de passar o período da menstruação, estava fértil. Estava fértil. O inimigo, irmãos, quando
Quando Satanás prepara um laço, quando ele prepara uma armadilha, porque a Bíblia diz, Salmo 91, que o inimigo é chamado, ele coloca laço do passarinheiro. Satanás e os demônios, eles sabem como nos pegar. Satanás e os demônios sabem que nós temos poder de decisão. Podemos escolher entre o bem e o mal. Eles sabem disso. E o que acontece? Satanás sabia que a maldição do bastardo ia se acabar. Mas aquela maldição tinha que perpetuar. Se você pegar a geração de Judá todinha, toda a geração dele, oh meu amado, foi uma geração destruída pelo pecado. E aí, Satanás ia perder o domínio dessa linhagem espiritual todinha. Ele ia perder isso aqui. Estava na mão dele essa geração. Então o que ele fez? Ele jogou um laço em Davi. E Davi caiu no laço. José também passou a mesma situação, José do Egito. Satanás colocou um laço para ele, mas ele teve poder de decisão. Falou assim, não, isso aqui é laço. Essa mulher é uma galinha mesmo, deixa eu fugir daqui, porque isso aqui não dá. E fugiu, pelado. Eu imagino a situação, né? O cara correndo pelado dentro de um palácio, irmão. E a mulher gritando, esse cara me pegou. Ele não pegou não, a gente sabe que a Bíblia diz que ele não pegou. E pagou o preço pela sua santidade. Meu amado, santidade tem preço.